Você não está sozinho. E como o próprio Davi disse para Golias, você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não estamos sozinhos. Vá até o final, que o favor será concedido. O Senhor vai te levantar como nunca. O Senhor vai cumprir todas as promessas na sua vida. Você não será esquecido, não será humilhado, não será envergonhado. Você não vai ficar, se você se posicionar, sem beber desse vinho novo. Eu creio, vai terminar bem. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui, juntamente com a nossa família, com o nosso povo, um povo, meu Deus, que estão aqui no templo, aqueles que estão em cada templo do Ministério Mudança de Vida, aqueles, meu Deus, que estão pela igreja física e virtual, os pontos de luz, aqueles, meu Deus, que estão em outro estado, até mesmo outro país, outros países, meu Deus, que estão acompanhando neste momento, orando, buscando, clamando, pedindo a Tua misericórdia para ainda este dia, esta semana, este ano, o Senhor mudar a nossa história, o Senhor derramar este vinho novo que prometeu a cada um de nós. Temos o melhor vinho, a melhor promessa, o melhor Deus. Nós temos as melhores palavras e as melhores oportunidades. Meu Deus, hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o que temos. E que cada um possa enxergar o privilégio de estar na tua casa, de estar na tua presença, de estar, meu Deus, realizando, vivendo este propósito da mudança. Eu agradeço ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, dar clareza, que o Senhor venha dar visão, gratidão, que o Senhor venha fortalecer o nosso povo, e que se há, Senhor, algum espírito, demônios que se levantaram para destruir o nosso povo, cegando, roubando a consciência, meu Deus, a visão, não tirando o discernimento, arrancando a sabedoria, Senhor, que todo espírito que está dividindo mentes e corações, todo demônio que colocou essa seta de tristeza, esse espírito de tristeza, cansaço, essa preguiça, acomodação, este demônio que vem atuando nos casamentos, dividindo, gerando contendas, brigas, divisões, separações, esse espírito que vem atuando na saúde, que vem colocando esse cansaço, vem lançando esse cansaço, dores no corpo, dores nas costas, nos braços, na cabeça, dores nos joelhos, no rim, no fígado, meu Deus, dores, Senhor, no coração, falta, meu Deus, falta ar, falta força, falta, meu Deus, energia, que todo espírito que vem cegando, colocando essas escamas, colocando estas mordaças, tampões, correntes, essas pedras que essa pessoa carrega, esse peso no corpo, essa mornidão, essa frieza, essa dificuldade de orar, de falar, declarar, obedecer, essa teimosia, rebeldia, rebelião, amargura, feridas, falta de identidade, este demônio, meu Deus, que se levantou como uma muralha, as muralhas de Jericó, meu Deus, as muralhas, meu Deus, que parecem intransponíveis,
vez, esse espírito, essa fortaleza de Ai, essa fortaleza de Gibeão, meu Deus, esse espírito que vem roubando e fazendo essa pessoa falar palavras malditas, venenosas, contaminadas, eu quero ordenar agora. Pega tudo que é teu da vida desta pessoa, do ano, do casamento, dos filhos, da saúde dela, deste propósito, deste terceiro jejum, laços e armadilhas, todo espírito que está criando, meu Deus, laços de morte, acidentes, atrasos, desgastes, meu Deus, contra esta pessoa, nós ordenamos agora em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, e toda língua que se levantou em juízo, tu a condenarás. Eu declaro você livre, fortalecido, avivado. Eu declaro que já neste início deste terceiro jejum, você já possa estar recebendo boas novas. Que você veja o Senhor mudando de dentro para fora, restaurando a tua vida, curando o seu coração, fechando as feridas, te levantando e te sustentando, te direcionando e te fazendo daquele que tinha sede, aquele que tinha sede, sendo fonte na vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu abro este terceiro jejum do propósito da mudança, e peço que o Senhor nos sustente até o final, e que seja um dia de glórias, um dia, meu Pai, de alegrias, de crescimento, avanço, de respostas, de explosões na nossa vida positivas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Na quarta-feira, eu quero que você acompanhe comigo. Na quarta-feira, nós falamos sobre estar atualizado com Deus. Quer dizer que você deve estar sincronizado, sintonizado, que você precisa estar ajustado. Se a nuvem levanta, você está levantando. Se a nuvem assenta, você está sentando. Se a nuvem se mexe, você está se movimentando. Se a nuvem acelera os passos, você está acelerando. Se ela diminui, você está diminuindo. Você está atualizado com Deus. Então, se você observa de maneira espiritual que os tempos estão mudando, você tem paz, você confia, você sabe que Deus está no controle de tudo. E os tempos, eles não são novos, os tempos se repetem. Eclesiastes fala sobre isso. Os tempos estão se repetindo. E o que nós precisamos ter? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Na NVI, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir, repita comigo, em qualquer circunstância. Na amplificada, da tribo de Issacar, homens que entendiam dos tempos, sabendo o que Israel deveria fazer. Deveria agir, deveria fazer, deveria se comportar. E quando eu puxo um pouquinho, você precisa lembrar quem era o povo, quem era o povo de Issacar, em Gênesis 49, 14. Issacar é um jumento forte,
deitado entre as suas cargas. Então, Issacar é um jumento forte. Ainda se eu não estou enganado, na NTLH, ou a Almeida, revista atualizada, fala, é um jumento de ossos fortes. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Presta atenção que esse é o ponto principal. Quando ele perceber como é bom o lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, ainda na NVT diz agradável, quando perceber, quando vir como o campo é bom e a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Ou seja, a terra é boa, o campo é agradável, e o problema é que muitos, mesmo tendo a força dada por Deus, toda a capacidade, toda a graça possível para se submeter a trabalhos forçados, a ser servo, a servir, a ser grato pelo aquilo que você tem, quando ele perceber, e digo agora, fazendo essa analogia conosco, curar as suas feridas, parar de se auto-sabotar e trazendo para o ministério, enxergar que essa terra é boa, essa terra é fértil e Deus te plantou aqui, Deus te plantou neste lugar, então a terra é boa, o campo é bom e agradável e Deus te plantou aqui para crescer e repousar e descansar. Como diz na NVI, e perceber como é bom o lugar de seu repouso, aqui o lugar do seu repouso. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor voa alto como águias. É esperar, não é ficar parado. É esperar, é aguardar, é confiar. É estar no lugar certo. E muitos têm a força, têm o trabalho, têm o propósito, têm as cargas, mas estão deitados. Estão lá, se sabotando. Deus te deu uma carga que é totalmente medida mediante a força que Ele te deu. A Bíblia diz que não pense que o que eu estou, ou melhor, o que eu estou pedindo para você não é difícil demais para fazer. Inclusive, o programa de hoje, eu indico a todos que não assistiram, assistam o programa de hoje. O programa de hoje, que se eu não estou enganado, o programa de hoje, tá? Depois coloca o nome aqui para o pessoal, que fala sobre escolha obedecer e pare de complicar. Faça essa escolha. Escolha obedecer. Muitas pessoas, o que acontece? A falta da sua escolha já é uma escolha, a falta da sua decisão já é uma decisão. Não pense por você não falar, você já não está falando. Não pense por você não praticar, você já não está praticando. Não existe meio termo, não existe neutralidade no mundo espiritual. Então, se nós precisamos ter a visão de Issacar, de discernir os tempos, eu posso estar com trabalho para fazer, as cargas estão ao meu lado para eu botar nos meus ombros fortes, mas eu estou lá. Eu estou lá, deitado, eu estou lá, descansando, ao invés de estar trabalhando. E ainda na quarta-feira, Deus me revelou algumas coisas e eu trouxe à igreja uma palavra que vai te dar muita clareza, muita visão, muito discernimento, muita luz para esses tempos tão sombrios.
Se eu pegar e fazer um paralelo de Primeira Reis 17, Primeira Reis 17 e Mateus 14, é muito parecido as duas palavras em tempos totalmente opostos. Eu quero que você não perca e não se distraia nesse momento, que você vai entender muitas coisas. Em Primeira Reis 17, fala de um homem chamado Elias, o tesbita, disse a Acabe, eu vou ler o primeiro versículo aqui: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Queride, leste do Jordão. Quando você agora vai para Mateus ali 14, eu posso ir um pouquinho antes ainda para Lucas, né? Para Lucas capítulo 1, que fala que a vinda de João Batista, ele teria o espírito, a força, o poder de Elias. Tanto que o próprio Jesus disse: este é Elias. Sim ou não, pessoal? Então, Elias veio para tirar a divisão, a mente dividida daquele povo. Elias veio para separar. Separar o quê, bispo? Separar esta palavra aqui, ó. Já vou até ler para você entender o meu ponto aqui em Mateus 13. Em Mateus 13, 24. Ó, se conecta, está tudo interligado. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Agora pega esse período, o período que João Batista apareceu, e esses 3 anos e meio que Elias se revela, e ele já se revela profetizando seca na nação. E aí você pega a importância de colocar o joio no meio do trigo. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Repita comigo: não. Agora com vontade. Não. Porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Ontem eu estava parado assim, e começou a vir tantas revelações. Parado, eu estava entrando na cozinha à noite. E foi uma enxurrada. Pá, 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 pá. E Deus, ele me mostrou qual é este tempo. O que está acontecendo neste tempo? É a visão dos filhos de Issacar. O tempo de Elias havia Acabe e Jezabel.
o que nós estamos vendo agora. O tempo de João Batista havia Herodes Antipas, irmão de Herodes Filipe, irmão de Herodes Arquelau, os 3 filhos de Herodes o Grande. Herodes, o Antipas, era casado com Herodias, que era mulher de Herodes Filipe. A mulher de Herodes Filipe deixou Herodes Filipe e se casou com o Herodes Antipas, que era aquele que mandou prender João Batista. Era uma família de morais, uma família, você vê que uma família que a mulher, você vê que tinha um espírito, era um espírito ali de manipulação, é um espírito de Jezabel, havia Herodias. E ela tinha esta astúcia maligna, e não tinha pudor nenhum de usar qualquer coisa e qualquer pessoa, inclusive a própria filha, para seduzir Herodes, para arrancar a cabeça de João Batista, que foi o que aconteceu. Ela usou a própria filha naquela dança e fez aquele movimento, e ele já estava bebendo vinho e já começou aquele movimento, ele foi e prometeu e jurou e disse o que você me pedir. E aquela menina já tinha sido orientada pela mãe, que peça a cabeça de João Batista, mesmo ele sabendo que era errado. Ele fez, porque ele já havia prometido. Ele fez. Ele passou por cima e ele fez. E ali, você vê que depois trouxe a cabeça de João Batista como um presente e a filha levou a mãe. A mesma coisa, Acabe e Jezabel. Jezabel, ela trouxe Baal, trouxe Azerá para dentro de Israel, levantou altares, levantou templos a Baal, mandou matar o povo de Deus, os profetas de Deus, mandou matar todos os profetas. Você via que ainda existia alguns que estavam sendo guardados, escondidos por Obadias, sim. Mas ela estava mandando matar e Acabe sabia disso. E Acabe sabia que era errado. Mas ele permitiu. E você vê por muitos momentos ele passando por cima daquilo que era verdade e ficando com a influência que recebeu dentro da sua casa. E foi um tempo de escassez, um tempo de seca, um tempo de miséria. Os 3 anos e meio, e ainda eu falava isso na quarta-feira, nós estamos findando os 3 anos e meio agora deste governo. E você vê ali em cima, Acabe e Jezabel. Você vê, muitas vezes, você vê, muitas vezes não, nós vemos a perseguição, nós vemos esse espírito de intimidação, um povo covarde, um povo com medo, um povo aceitando ceder aquilo que é verdade e ficando com aquilo que é mentira. E nós não podemos nos esquecer que quando Elias subiu no Carmelo e mandou o povo decidir se Baal é Deus, siga. Ou se é o Senhor, siga. Mas o povo ficou em silêncio. Presta atenção, o seu silêncio não é neutralidade, é covardia. O seu silêncio está te fazendo ir já para o lado do trigo.
O seu silêncio é omissão. O seu silêncio é consentimento. Você está consentindo com a injustiça. E Deus não tem justiça, Deus é a própria justiça. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Deus é a justiça. E ninguém ficará sem ser tratado. Eu preciso te falar isso com todo amor. Porque talvez este é o último ponto da sua covardia, é o último ponto da restauração que precisa ser praticada. Você precisa romper este ponto para você ter esse seu odre totalmente restaurado, se tornar um odre novo e beber deste vinho. O povo estava com a mente dividida, porque ali havia lideranças que estavam dividindo o povo. Mas Deus podia ter eliminado antes Acabe e Jezabel. Deus podia ter tirado esses governantes antes. Mas é importante que continue para que cresça e apareça os joios com roupa de trigo, os lobos com pele de cordeiro. Você pode observar, analisa comigo, pessoal. Pode observar, essas últimas semanas, muitos não haviam ainda aparecido. Quem eram os... Qual é o lado que eles estavam? Mas depois de um outro, vamos colocar, parecendo uma batalha perdida, e não foi perdida, mas Deus estava somente revelando os que estavam faltando ser mostrados, revelados. Porque quando tem uma suposta derrota, que não foi uma derrota, Deus não perde o controle, mas aqueles que estavam no meio termo, os crentes que deveriam ser cristãos, se tornaram crentes de esquerda, vamos colocar assim, né? E já foi para um lado e começou a aceitar, e foi com a maioria. Mas o Senhor está procurando 7.000 que não se beijaram a Baal. O Senhor está esperando o tempo certo. Não, a batalha não foi perdida. Não. Parece que o inimigo está vencendo, mas não está. Depois dos 3 anos e meio, você vê, Elias, ele sobe no Monte Carmelo, ele manda o povo escolher, porque se o povo não escolhe, para você ver fogo descer na tua vida, é só quando você escolhe um lado. Se você não escolhe um lado e não restaura o seu altar e não enche de água, o fogo não vai descer. E a partir do momento que o fogo desceu, as coisas começaram a acontecer. Todos viram que os profetas de Baal só fazem barulho, só gritam. E tem muito pastor aí por aí como os pastores de Baal, que fogo não desce, grita, faz o que, mas faz, se corta, faz todo o movimento, mas fogo não desce. Mas quando Elias restaurou, Elias pediu, Elias encheu da água, o fogo desceu, e ali Elias ele foi e matou os 850 profetas de Baal e de Azerá. Depois ele foi, recebeu aquela mensagem de Jezabel, ele foi, e muitos eu vejo que até andaram muito, mantiveram fortemente o teu espírito, acreditaram até agora, e por um momento, por uma notícia que não deveria ter peso nenhum na sua vida, te faz ir para o deserto e começa a falar: não sou melhor do que meus antepassados, não, você é muito melhor, não, eu não consigo, não, você consegue, não, eu não posso, não, você pode, e começa a pedir a morte, e muitos estão indo para o deserto,
Já está dizendo, não, eu não consegui, eu não consigo, eu não sou melhor que meus antepassados, é melhor me matar. E a única coisa que o Senhor está falando, acalma. Repita comigo, acalma. Acalma o coração. Deita um pouquinho, come um pãozinho, descansa um pouquinho. Foi isso que o Senhor fez com Elias. Acalma. Depois vai se encontrar comigo. Num tempo de consagração, você vê, ó, foi 40 dias, foi a última refeição, depois 40 dias até ele chegar na caverna. Foi um tempo de consagração. O que nós vimos é na sarça, tira as sandálias dos pés. A mesma coisa com Josué, quando o anjo estava com a espada empunhada, em Josué 5, tira as sandálias dos pés. Não estou de um lado nem para o outro, estou do lado da fé. Acalma, santifique-se, acalma, vai para o monte. Chegando lá, o que aconteceu? Ele deu todos os argumentos e o Senhor disse, o quê? Volte pelo caminho que você veio, volte pelo caminho de Damasco. Vai lá ungir Azael, vai lá ungir Jeú. E se fugir da espada de Jeú, vai cair na espada de Eliseu. Não é um tempo de você colocar um ponto final. Não, Deus não perdeu o controle. Deus não está derrotado, muito pelo contrário. Os últimos que precisavam aparecer estão aparecendo agora. Serem revelados. E você sabe o que acontece agora? Agora você vê Elias ele voltando, ungindo, jogando a capa em Eliseu. Eliseu ele fez obras maiores, você vê 2 vezes mais. Você vê Jeú fazendo uma limpa na família de Acabe e Jezabel. Preste atenção, olha Jeú. Mas quem é aquele cara? Jeú só pode ir, você vai ver pessoas se levantando como Jeús e matando toda Acabe, família de Acabe e de Jezabel. Você vê até no momento que ele está chegando para se encontrar com Jezabel, o que ele faz para matar Jezabel? Ele só dá um grito e fala, quem está comigo, joga essa miserável aí de cima. Ela estava no beiralzinho ali do andar de cima da sua casa, jogaram ela se arrebentou, ele entrou para comer dentro da casa e quando voltou já não tinha nem a cabeça, não tinha nem, só sobrou a mão lá porque os cachorros tinham comido, porque a palavra havia se cumprido. Os cachorros comeram, não tiveram nenhum enterro. E você vê uma limpa, no final, Jeú falando, convocando todos os profetas de Baal para dentro do templo de Baal e falando, não fique ninguém de fora, porque hoje eu vou fazer um grande sacrifício para Baal. E o homem não mentiu. Ele foi, chamou todo mundo para dentro, não sobrou um em todo o reino de Baal. Todos estiveram dentro do templo. Ele ofereceu um sacrifício e mandou matar todos. E disse para os soldados lá fora, se sair um por essa porta, vai ser a sua vida pela dele. Ninguém vai escapar. Quando você vê a mesma coisa, parecida, Herodias, a filha, a morte de João Batista, mas quem já estava lá? Jesus Cristo. Parecia que tinha matado, eliminado o problema. Porque João condenou esse incesto. Sai de um, foi para o outro, saiu de Herodes Filipe e foi para Herodes Antipas, que ele estava casado com ela. Essa mistura, essa bagunçaiada toda, ele condenou João Batista. E é por isso que ali já foi um problema. Ele se posicionou. Ele se posicionou. E se nós não estivermos discernindo os tempos, você vai estar sendo tomado por uma mentira. Porque Deus não perdeu o controle. Os tempos estão se repetindo e uma era vai findar.
Uma era vai acabar. O tempo dos profetas falsos, o tempo dos governantes, dos líderes, dos reis covardes, manipulados por mulheres com espírito de Jezabel, e o tempo da seca vai terminar, porque depois que ele matou os profetas, ele foi e começou a buscar a Deus, e a nuvenzinha apareceu. A nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E as coisas começaram a mudar. A água começou a descer. E a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes a pessoa fala, ai, não tem nada acontecendo. Não, está faltando muita coisa aqui, ó. Tá aí, ó, não estou vendo nada acontecer. Mas com a viúva de Sarepta aconteceu. Com Eliseu aconteceu com Naamã. Deus está enviando para aqueles que deveriam estar em segundo plano, né, vamos dizer assim, aqueles que chegaram agora, aqueles que entregaram, se submeteram, aqueles que nasceram, aqueles que estão praticando a justiça, aqueles que, como o próprio povo de Nínive, foi beneficiado e precisou ouvir uma vez só. Jonas precisou ouvir 2 vezes uma direção para arrependimento. Mas a viúva de Sarepta foi rápida, entregou primeiro para Elias e nunca faltou. Começou um negócio dentro de casa dela, começou um negócio de azeite, começou um negócio de farinha. Havia muitos leprosos em Israel, mas foi o sírio que foi beneficiado. A cananeia foi que chamou a atenção do Senhor Jesus. E assim, o centurião que chamou a atenção do Senhor Jesus pela sua fé. Nós não podemos chegar neste ponto de ser o último a viver, o último a entregar, por uma dureza de coração, por um orgulho, por um padrão ultrapassado. Talvez você já ouviu uma nova direção, você já viu a nuvem se mexendo, você está ouvindo, como o próprio Abraão ouviu, pegue o seu filho, o seu único filho, e vai sacrificar. No dia seguinte ele foi, mas quando você está lá em cima, já com o sacrifício, muitos não estão ouvindo o pare do anjo. Muitos estão matando, porque não estão mais ouvindo. Estão muito tomados por sentimento. Porque se Abraão tivesse sentimento, Abraão não ia levar o seu único filho, que ele esperou 25 anos para viver. Demorou demais. E tem pessoas que não estão confiando no Senhor, não estão acreditando que o Senhor tem coisas novas para nós, que o Senhor vai eliminar uma era. Você vê que ali era uma era que era necessário entrar e como no espírito de Elias, João Batista, que veio para unificar, ou melhor, separar os que tinham mente dividida por aqueles que verdadeiramente estavam com Deus. Era necessário separar os de Baal e os de Deus. Porque olhar Acabe, olhar os profetas, todos nós sabemos identificar quem hoje, de maneira distante, estão servindo a Baal, tomados por um medo, por uma covardia, relativizando a verdade e buscando entrar pelas portas largas. Mas somente quando cresce, são alimentados.
E quando estão bem grandes, e quando parece que tudo acabou, você começa a ver os últimos. Eu recentemente vi uma passeata aí, que tinha vários, ali esses artistinhas aí, e não menosprezando, sabe? Mas gritando, anistia, não sei o quê, aquela monte de besteira lá. E tinha pessoas lá que eu falei, rapaz, eu não sabia que essa pessoa estava já, né, tão morta assim, né? Estava nesse nível. E agora vai aparecendo tantas pessoas que pareciam que já tinham escolhido um lado. Não, e quando eu falo isso, gente, não estou falando de política, tá? Pelo amor de Deus. Ah, você está falando de política? Não estou falando de política. Eu estou falando dos tempos. Dos tempos. Porque sempre você viu, nós acompanhamos, reinados como Acabe e Jezabel. Reinados como Herodes, Antipas e Herodias. Nós sempre vimos isso. Mas de maneira muito clara, nós estamos vendo com mais luz do que nunca agora. E eu falo para você, para eu finalizar aqui, estejam entre os 7.000. Não se submetam ao caminho fácil, não se submetam à mentira, não beijem as imagens de Baal, de Azerá, de Astarote. Não faça isso com você. Você chegou tão longe. E muitos podem estar já nesse momento no deserto. Porque o próprio João Batista era a voz que clamava no deserto. E muitos podem estar aí, mas nós estamos ainda ouvindo a palavra. Deus está sustentando. Deus está sustentando. Da mesma forma que o Senhor sustentou João Batista, o Senhor sustentou Elias no deserto. E no momento certo, tudo foi mudado. Um tempo foi finalizado. O tempo da seca foi encerrado. E eu falo para você, na minha visão, este é os últimos dias dos 3 anos e meio de seca. E eu vejo hoje, os Elias, como a própria bispa, esses Elias, se levantando no Monte Carmelo. E dizendo, escolha um lado. Mente dividida não subsiste. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável tudo que faz. Escolha um lado. Se é Baal, sirvam. Se é o Senhor, sirvam. Não vão pela quantidade. Porque não é porque você tem a maioria, você está na maioria, que você está salvo. Deus sempre trabalhou com uma pessoa. E é sempre assim. Seja esses Elias, seja esses Eliseus, seja esses Jeremias, seja este Josés, que mesmo no Egito era a fonte de prosperidade, porque a bênção estava com ele, seja esses Davis, seja esses João Batistas, que se levantem, e não vão se submeter a uma ameaça. Seja esses como Moisés e como Josué, como os Neemias. Seja esses que se levantam hoje como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou me submeter às ameaças. Eu não vou me submeter ao caminho fácil. Eu não vou ir para a maioria, e eu falo para você aquilo que Mardoqueu disse para Esther. Será que não foi para um momento como este que Deus não te chamou? Então se levante, santifique e vai para a presença do rei, quebre a lei. Faça aquilo que ninguém fez até hoje. Porque você vai ter um favor que nunca ninguém teve. O cedro do rei. O cedro. O cedro de ouro. Já está esticado.
para favorecer aqueles que vão entrar com a força, com a coragem, com a graça de Deus. E como o próprio rei disse para Esther, tudo que você deseja e tudo que você me pediu já foi lhe concedido. Tudo. Um dia que você se levanta, um dia que você quebra um protocolo, um dia que você vem para salvar não a si mesmo, mas toda uma nação. Você representa uma nação. E Deus te chama hoje para se levantar mesmo em cima das ameaças. Como o João Batista, mesmo que eu perca a minha cabeça, mas eu não aceitarei aquilo que está acontecendo dentro do palácio de Herodes. Mesmo aqueles que mesmo eu vendo, como o próprio Elias falou várias vezes, foi o único que sobrou, depois o único que restou. Mas eu não estou sozinho. Você não está sozinho. E como o próprio Davi disse para Golias, você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não estamos sozinhos. Vá até o final, que o favor será concedido. O Senhor vai te levantar como nunca. O Senhor vai cumprir todas as promessas na sua vida. Você não será esquecido, não será humilhado, não será envergonhado. Você não vai ficar, se você se posicionar, sem beber desse vinho novo. Eu creio, vai terminar bem, em nome do Senhor Jesus. Você coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E eu quero que você apresente ao Senhor neste momento. Creia. Creia no que o Senhor está falando hoje. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Existe um prazo. Você não pode esquecer que quando você puxa um pouco e você vai para 3 anos e meio atrás, você vê um povo que tomou muitas decisões e uma quantidade de pessoas se abstendo, a falta do posicionamento, a falta de ser esse vigia, a falta de subir na torre do vigia e ser aquele que se coloca na brecha, aquele que protege a sua casa. Não, muitos que se diziam crentes se acovardaram. Como o Senhor diz em Mateus 13, estavam dormindo. Muitos estavam dormindo e deixou o inimigo plantar lá, na terra boa. E aí sabe o que aconteceu? O inimigo, ele entrou numa nação. Mas lá, e como nós lemos no tempo de Elias, foi dado um prazo. 3 anos e meio você vai viver. Vocês vão sentir agora o que é ser governado por um ímpio, que destrói o povo. Nunca se teve tantos problemas, tantas situações, como nós estamos vendo agora. Um povo que se acovardou, que no momento que deveria ter sido, o momento que deveria ter se posicionado, não se posicionou. Agora, enquanto uns estão dormindo, o diabo não dorme.
O diabo não brinca de ser diabo. Então não brinque de ser cristão. O diabo não dorme. Então não durma. Vigiai e orai. Entenda os tempos de guerra. Entenda os tempos. Você precisa discernir os tempos. Neemias, ele discerniu os tempos. E viu que aquele tempo, ele não poderia baixar a guarda. Não dormia. A Bíblia diz que ele nem tomava banho. O povo ali não tomava banho. Estava a enxada, a ferramenta de trabalho em uma mão e a espada na outra. Eles não dormiam. Porque era um tempo de construção e o inimigo estava rodeando. Sambalate, Tobias, Gesem estava lá, ó. Não queria o bem do povo. Queria destruir o povo. O diabo sempre quer destruir o povo. Ele já estava lá dentro. Mas o diabo, ele fica quietinho. Enquanto ninguém se levanta. Dá para você estar muito tempo dentro da igreja encurvado? Claro que dá. Mas isso glorifica a Deus? Você viver uma vida encurvada, glorifica a Deus? Não. Deus não te chamou para andar encurvado. Deus não te chamou para ser leproso. Deus não te chamou para ser coxo. Deus não te chamou para perder a sua vida. Gastar tudo que você tem com uma mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo que tinha, mas não resolveu nada. Estamos vivendo em uma guerra espiritual. Não é contra fulano ou ciclano. Mais uma vez, é contra o bem e o mal. E eu digo uma coisa para você. Sempre Deus ganha. O final da história, sempre Deus ganha. Ele nunca é derrotado. Então eu te direciono a você escolher um lado urgentemente. Porque já está acontecendo as coisas. As coisas já estão acontecendo. Cabeças já estão rolando. Isso vai agora intensificar. Não vai terminar como muitos estão esperando. Deus está mudando a história da nossa nação. Mas Deus não podia abençoar antes de separar. E Ele vai pegar todos os joios, amarrar e queimar. Porque chegou no tempo da colheita. Este é o tempo da colheita. Não fique no meio termo, não fique com a mente dividida. Esteja na igreja, na casa de Deus. Porque o ceifeiro, os servos, já estão colhendo, já estão fazendo a separação. Já está acontecendo a separação. Quanto mais você alimenta, mais visível fica o joio do trigo. Deus está alimentando. A todo momento você vê isso na Bíblia. Deus usando os sírios, os assírios, os amorreus, os moabitas, os ferezeus, os jebuseus. Deus sempre usou. Deus usou Nabucodonosor. E o homem tinha um poder, uma força como nunca, e parecia que era imbatível ele. Ninguém matava, ninguém. Mas quando deu os 12 meses, aquele homem virou um animal. Aquele homem virou um animal. Não tinha como mudar o decreto. Quando dar os 12 meses, quando der os 3 anos e meio, a palavra vai se cumprir. Espere que no tempo certo ele chegará. A Bíblia diz, o Senhor não se atrasa. Ele chega na hora exata.
Ele chega na hora exata, Ele está chegando e Ele chegará na hora exata na sua vida, na sua casa, na nação, no mundo. As coisas não vão terminar como todos estão falando. Lembra que o próprio diálogo entre Acabe e Josafá, quando todos os profetas falaram, pode ir para a guerra, Acabe, vai dar certo. Josafá, ele falou, não rapaz, não tem algum de Deus? Josafá já sabia, não tem algum de Deus aqui? Ah, tem um ali, mas só fala coisa ruim para mim. Só fala aquilo que não me agrada. Eu garanto a você, o que é agradável aos seus ouvidos não é agradável aos ouvidos de Deus. Nós precisamos buscar o que é agradável aos ouvidos de Deus. O aroma suave que sobe às narinas de Deus. Nós precisamos ser agradável às vistas de Deus e não às vistas do homem. Porque muitos estão alinhando a sua narrativa, as suas justificativas, porque não querem mudar. Não querem se posicionar. Ainda estão buscando a aprovação de pessoas. Estão divididos. Entenda uma coisa, você nunca perde quando você escolhe o lado certo. Bispo, mas eu vou perder minha casa, vou perder meus amigos, vou perder... É isso mesmo. Você precisa morrer para o mundo para nascer para Cristo. E é assim que funciona. Jesus disse, quando a mãe e as irmãs e os irmãos chegaram a ele para falar com ele, e aí ele estava pregando ali para os discípulos, falando para o pessoal, e avisaram, a sua mãe está aqui, Jesus. Ele disse, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e as minhas irmãs? Aqui está, ele fez isso, apontou. Aqui está a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você precisa escolher um lado. Eu vejo que não tem mais tempo. Como João Batista, como Jesus, arrependam-se. Jesus está voltando. E é tão claro o que está acontecendo que você não precisa nem de muito discernimento para perceber o que vai acontecer. Mas se você não lê a Bíblia, você ainda está dando ouvido a mentiras. E está acreditando que você tem mais o dia de amanhã. Você não tem um amanhã, não tem um amanhã. Entenda isso, acabou o tempo. Por favor, volte para a igreja, se posicione, acerte o que você precisa acertar. Vá urgentemente para dentro da arca. Bispo, mas eu me magoei, eu não... Eu falo uma coisa para você. Na arca pode ter muito cocô, pode ter animal gritando, pode ter cavalo dando coice, mas é melhor do que fora, sim ou não, gente? Pode estar fedido dentro, mas é melhor do que fora. E eu não estou dizendo que tem coisas que estão fedidas e aceitas, muito pelo contrário. A igreja é um hospital. E tudo que chega nós tratamos. Pode ter um ministério sério como o nosso, mas não mais sério e com mais temor do que este ministério. Um ministério transparente que ama a Deus, que ama as pessoas, que caminha na verdade, que não faz vista grossa e nem prega porta larga. Nós tiramos, nós arrancamos, nós não aceitamos. Se chegar em nós, nós tratamos. É um ministério sério. E é assim que eu te garanto que é isso
que a bispa sempre prega, e é isso que ela quer ser lembrada. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Os combates certos, e o combate certo é no mundo espiritual, porque problemas nós teremos, mas nós tratamos. E eu falo para você, problema você tem em qualquer lugar do mundo, mas as pessoas quando chegam aqui, mesmo ela tendo seus problemas, elas querem mudar, porque senão não estaria aqui. E nós precisamos ter misericórdia. E não mais se colocar na posição de juiz, porque juiz só existe um. Então, cuide de você, cuida da sua casa, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua salvação e pare de olhar para o lado. Entendeu? Pare de olhar para o lado. Mas olhe para cima. Olhe para o Senhor. Olhe para o seu Redentor. Cuide da sua salvação. Cuide dos seus. Porque Jesus está voltando. O Senhor está voltando e o tempo da seca está acabando e a nuvenzinha já está aparecendo. E o ramo de amendoeira já foi brotado, já dá para ver o ramo de amendoeira. As coisas estão mudando. E quem estiver aqui verá aqueles 7.000 que pagaram o preço e não se curvaram a Baal. Você verá o tempo de crescimento e de avanço que nós teremos, não só este ano, mas todo o ano de 2026. Será o ano da explosão nas nossas vidas, no Ministério Mudança de Vida. O ministério faz 30 anos ano que vem. E como Jesus começou o seu ministério com aos 30, como José começou a sua governança aos 30, como Davi começou a reinar em um reino unificado e recebendo as suas 3 unções aos 30, nós também veremos as explosões de tudo aquilo que foi plantado. Durante todos esses anos nós veremos a colheita. E eu acredito nisso, e eu tenho mais convicção do que nunca do que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar e consagrar, meu Deus, a cada propósito. Eu declaro, meu Deus, os propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que até hoje tinha poder sobre a vida do nosso povo não tem mais. A partir de hoje, toda a prisão emocional, prisão mental, toda escassez, todo espírito que está colocando essa instabilidade, essa oscilação, essa preguiça, essa mornidão, essa dificuldade em dar, sacrificar, se posicionar, nós ordenamos agora maldições hereditárias contra o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você colocou no seu propósito, Deus está encerrando na tua vida. Nós cremos, meu Deus, que neste dia 19 de dezembro, neste terceiro jejum, coisas que estavam mortas, como foi no terceiro dia, meu Pai, que o Senhor ressuscitou. Como foi aqueles 3 dias de Jonas dentro do grande peixe. Nós veremos, meu Deus, um povo saindo, um povo ressuscitando, um povo crescendo. O Senhor colocará a vida onde está morto. O Senhor vai ressuscitar coisas que estavam mortas.
Parecia que não ia dar mais, meu Deus, não ia ter mais resultado este ano. Parecia que as respostas não chegariam. Parecia que as definições não aconteceriam. Parecia, meu Deus, que essa situação iria acabar do mesmo jeito e seria mais um ano de vergonha e de humilhação. Situações antigas, meu Deus, nós cremos que neste dia 19 de dezembro, o Senhor está ressuscitando e trazendo vida. Teremos vida, e depois, meu Deus, deste dia, do terceiro dia, tudo mudou. As coisas já estão mudando, meu Deus, na nossa vida, começando com a morte do velho homem, a morte da mente dividida. Esta covardia acabou. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Se levante hoje com poder, porque o Senhor já te deu graça. Você já tem favor. Você já recebeu unção, você já é capacitado para levar ao povo, levar a sua casa, a sua família para um novo tempo. Mulheres, se levantem como as Déboras, como a Esther, como a Abigail. Se levantem como estas mulheres que vão confiar no Senhor. Homens, se levantem e assumam a sua posição. Não permita que nada entre na sua casa. Feche as portas. Feche as janelas. Não deixe o inimigo plantar na tua terra. Não durma. Não durma, não feche os seus olhos. Porque o inimigo, o diabo, está ao seu redor e derredor, esperando uma oportunidade. Você vai fechar todas as portas a partir de hoje. Porque o diabo quer que você termine o ano fracassado, com todos os seus pedidos mortos e não realizados. E eu digo que esta mentalidade, estas mentiras, palavras, declarações malditas já caiu por terra. Você vai acreditar na verdade, você vai ficar com aquilo que você ouviu e não aquilo que você viu. Fique com aquilo que você ouviu, porque por ficarem com aquilo que eles viam, os judeus, os fariseus, não aceitaram Jesus. Olhava para Jesus como um comilão e um beberrão. Olhavam para João Batista como um homem menor. Quando perguntou Jesus em Mateus 16 para Pedro, eles estavam vendo sinais, mas falavam que era Elias, falavam que era Jeremias, falaram que era João Batista, mas não falavam que era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E eu falo para você, o Senhor está dizendo hoje, fique com o Senhor. Como o próprio Deus disse para o Filho, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Acredite que Ele é o eu sou, e Ele é o eu sou o que você precisa hoje. Fique com o eu sou, porque Ele é tudo o que você precisa. Não importa se 99% está indo para uma direção, vá para outra direção. Porque se Deus aponta, Ele paga a conta, Ele vai mudar a tua história, Ele vai ressuscitar todas as coisas mortas, e isso acabou na tua vida. Eu acredito, eu abençoo a sua vida, eu declaro os seus propósitos realizados, cumpridos, materializados. Eu declaro um novo tempo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por este início deste jejum. Eu sei que é o Senhor falando novamente com a igreja, o Senhor
nos dando essa visão dos filhos de Issacar, enxergando que a terra é boa, enxergando que a terra é agradável e que este é o momento de eu abaixar os meus ombrinhos, colocar a carga e ser grato e fazer aquilo que deve ser feito. Eu acredito, meu Deus, que chegou a hora de nós vivermos, tocarmos, testemunharmos, experimentarmos toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Eu acredito. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que será uma sexta-feira de respostas, de definições, de portas abertas. Deus vai levantar, Deus vai sustentar, Deus vai abrir. Deus está te dando uma chave hoje. Hoje a chave que vai abrir qualquer porta. Deus está te dando acesso total ao reino de Deus. Deus está te dando um sim na terra e eu declaro um sim na terra e um sim no céu na tua vida. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo todo este jejum, toda esta semana, todo final de mês, todo este final do ano de 2025, meu Deus, e que o Senhor nos sustente até o final, para que todos nós possamos aqui, meu Deus, estar todos aqui reunidos na tua casa, meu Deus, testemunhando o melhor ano da nossa vida até então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.